Estamos de volta na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, com o jornalista Arnaldo Neto, recebendo o deputado federal Cristino Áureo. E nessa volta tem aí na pauta outros assuntos com relação à MP 905, outros assuntos também da partilha dos royalties. No momento eu nem consigo imaginar, né? Pela contagem aí, seria agora, por esses dias aí, uma semana, não é, Arnaldo? Falta bem, e parece que não foi retirado da pauta. Ainda não. Ainda não. A agricultura. E também a agricultura regional, que o Cristino conhece muito bem. Voltamos então, Arnaldo, com você. Beleza, vamos voltar então aos pontos que eu deixei já abertos no bloco anterior, Cristino. Primeiro ponto, né? Como que fica agora? Foi revogada a MP, ela volta à Câmara, porque o presidente já anunciou que vai reenviar o texto, ela volta à Câmara, precisa do trâmite de novo, comissão mista, volta o texto que foi o que o senhor aprovou, o que foi aprovado que o senhor está dizendo. Como que é o trâmite a partir de agora? Ok. Deixa eu aqui esclarecer um ponto que eu acho que é muito importante, né? Essa MP, ela chegou no Senado com um prazo muito curto, é verdade, né? O MP que foi apresentado em novembro chegou ao Senado com 4, 5 dias antes de vencer. Mas também é verdade que os senadores e senadoras já estavam acompanhando esse assunto não foi, talvez ele tenha ganho mídia recentemente, mas ele vem num debate muito intenso dentro do Congresso faz 4, 5 meses. Então, assim, não era novidade para ninguém. O próprio texto que eu apresentei, meu relatório apresentado dia 17, a primeira vez, dia 19 de fevereiro, aprimorado ali, dia 17 de março. Quando ele entra na Câmara, efetivamente, ele já tinha mais de um mês, né, ou quase um mês, melhor dizendo, de disponibilidade pública de um relatório para ser debatido. Só para esclarecer isso, que algumas pessoas disseram, olha, mas não teve tempo o debate. Não é o caso, né? Definitivamente não é o caso. Essa medida provisória ela foi vítima de uma trombada, né, entre os poderes, né, ali. Mas isso não tem, cada um pode ter uma justificativa para isso, mas não é justo que uma medida provisória tão importante ela entre, né, numa disputa dessa natureza. Eu estou profundamente decepcionado com a atitude do Senado de levar a possibilidade de não pautar uma medida provisória. Aliás, nós deveríamos pautar tudo aquilo que passou pelas comissões do Congresso, porque já representa uma clara demonstração de que aquele assunto é prioridade de alguma maneira, porque se nós elegemos o Congresso, nós demos a cada congressista uma possibilidade de, pelo menos, gerar um debate a respeito desses assuntos. Então, não votar é uma possibilidade das mais, eu diria que, covardes em relação a qualquer tema. Então, aquela história de vou pautar, não vou pautar, isso não devia fazer parte do dilema do Senado. Digo isso aqui como direi na tribuna hoje, na nossa tribuna virtual, direi hoje, essa possibilidade de não votar, ela não estava e não devia estar como uma possibilidade real. Agora, nós conseguimos reunir 47 assinaturas para pautar a MP no Senado. Isso significa o seguinte, 41 senadores já seria maioria, né? Porque o Senado é composto de 81. Nós tínhamos 47 só para pautar. Depois que pautássemos, certamente teríamos maioria para aprovar a medida provisória. Então, essa articulação que foi feita lá visou, de alguma maneira, dar uma demonstração para o governo de que havia uma insatisfação na relação do governo com o Congresso. É claro que todos nós que somos democratas não concordamos com as manifestações havidas no domingo. Quero deixar isso aqui muito claro.
Isso não é uma posição minha de hoje, isso é uma posição minha da vida toda, né? Eu vivo a luta da política desde a minha adolescência, né? E na minha adolescência, ela foi passada num período muito difícil da vida nacional, que era você não ter liberdade para fazer absolutamente nada. Hoje, quando os meus filhos, né, alguns estão entrando na adolescência, eu digo para eles, esse debate que vocês fazem até comigo, até nas famílias, ele era proibido. Por que ele era proibido? Porque os pais tinham muito medo de que seus, de alguma maneira, a sociedade, como alguém com ideias subversivas, e amanhã seus filhos pudessem ter um final triste que vários brasileiros tiveram. Foram mortos, foram presos, foram exilados. Então, esse passado eu não desejo para o Brasil, porque eu já vivi em parte nele, né? Eu, dentro da UF, dentro da Universidade Federal Fluminense, lutando para que as eleições para governador fossem apuradas de maneira correta em 1982, né? Passei por violência física, por tudo isso que um jovem da minha época, que tivesse alguma posição política, poderia viver, né? Só lutando para que aquela eleição que no final elegeu o Leonel Brizola, ela fosse realmente uma eleição limpa, e tudo indicava naquele momento que ela não seria. Então, só para ter um pouco desse contexto, a minha vida sempre foi ligada, de alguma maneira, às lutas democráticas. Então, eu não concordo com isso. Mas também não concordo que se use esses episódios acontecidos para jogar nesta vala assuntos de interesse da população, principalmente da população mais pobre, que é esse caso. Esse caso da medida provisória, alguns podem discordar dela, outros concordarem, principalmente porque o texto teve esses aprimoramentos, eu acho que a grande maioria concorda, mas deveria ter dado a oportunidade de quem é a favor votar a favor, quem é contra, votar contra. Eu respeitei muito a posição das esquerdas, né, das oposições, nesse assunto. Tanto que contemplei vários pontos do posicionamento dos partidos de esquerda dentro do meu relatório. Posições e bandeiras históricas que eu reconheci e coloquei dentro do relatório e equilibrei, mas não para fazer média, é porque eu achava que eram reivindicações corretas, que tinham a ver, que elas realmente eram invasões de direitos que não cabiam nesse assunto. Então, assim, não concordo com o fato disso ter virado, respondendo a você, Arnaldo, virou, sim, uma disputa de natureza meramente política, que tem a ver com a sucessão no Senado, né, com o presidente do Senado, então, adotando um posicionamento que olhou muito mais para a sucessão dele no Senado, muito mais com mandar recados para o governo, do que propriamente com o assunto que estava sendo tratado. Lamento profundamente que tenha ocorrido dessa maneira, né? Ainda mais querendo colocar em mim uma suposta responsabilidade por não ter querido fazer mais concessões dentro do Senado. Ora, que concessões? Eles queriam tirar todo o texto do contrato verde-amarelo. Eu até fiz uma imagem que é para a população entender. Você consegue fazer doce de abóbora sem coco, se você não gostar de doce de abóbora com coco. Você consegue fazer doce de mamão sem coco, mas você não faz doce de coco sem coco, não é? Eles queriam fazer a medida provisória do verde e amarelo, tirando todo o texto do verde e amarelo e mantendo só o microcrédito. Ora, não faz sentido você tirar o principal assunto, a alma de um tema, e votar apenas o acessório do tema, embora o microcrédito seja extraordinariamente importante e urgente. Então, assim, a minha não concordância nesse ponto é que ela é óbvia. Havia ali uma manobra para desfigurar o texto, voltar para a Câmara sem tempo para que a Câmara votasse, ou seja, ela iria caducar na Câmara. Uma segunda maldade, que era, depois do esforço que o presidente Rodrigo Maia teria feito já, de votarmos até de madrugada, nós ficamos 12 horas votando essa medida provisória, devolver para a Câmara, para ela caducar na Câmara e aumentar o embate entre, né, aqueles que são simpatizantes do presidente Bolsonaro e aqueles que são simpatizantes do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Ou seja, era jogar de volta na fogueira esta medida provisória sem nenhuma razão racional para isso. Então, a minha não concordância foi nesse ponto. Entendo que o governo teve méritos ao encaminhar a medida, teve excessos que eu procurei, de alguma maneira, conter. Por outro lado, as oposições cometeram excessos e também disseram inverdades a respeito da medida provisória, né? Vou citar essa aqui, porque ela é muito flagrante, né? Quando ficavam dizendo essa medida provisória é uma escravidão para o jovem. Ora, que escravidão? Você dá essa condição um pouco diferenciada no início para que ele ingresse e saia da informalidade. O Brasil dizia que tinha 40 milhões de informais. Essa crise mostrou que não tem 40 milhões. Pularam para 54, não é 54, já passou de 70. 70 numa força de trabalho admitida de 110 milhões de pessoas para uma população de 220. Assim, é um número tão estapafúrdio que uma medida provisória que trate de reduzir a informalidade, ela não pode virar motivo de disputa pequena, disputa que vise só preservar biografias específicas de determinados atores da política. Ela tem que ser algo muito maior. E eu espero, sinceramente, respondendo à sua segunda pergunta, Arnaldo, que ela seja reeditada. Gostaria muito que ela fosse reeditada aproveitando o nosso texto, não por vaidade. Gostaria que ela fosse respeitar a vontade de 322 deputadas e deputados que já constituem por si só uma maioria muito expressiva, mas também representando aí uma fatia muito grande da população que olha para uma medida dessa e diz: posso concordar, posso discordar, mas é da democracia que ela seja votada, e não um papel desse de chegar no final, ameaçar com a devolução, ameaçar com o fim dela e obrigar a revogação de um instrumento legítimo da democracia brasileira. Tá certo, então. Agora eu vou pedir ao Cláudio Nogueira para ele trazer aí as perguntas dos ouvintes. Deixa eu puxar aqui a primeira. O João da Costa Cunha, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Campos, São João e Quissamã. Ele pergunta aqui, essa medida 905 não estimularia a demissão dos trabalhadores efetivos que têm todos os direitos CLT para a contratação nesta modalidade? O senhor não concorda que o que gera empregos é o desenvolvimento econômico? Bom, então deixa eu responder aqui o João. Primeiro, mandar um abraço para ele e para o conjunto aí dos trabalhadores e dos sindicatos de todas as modalidades. Tem uma convivência muito tradicional e muito antiga, muito respeitosa com os trabalhadores representados aí por sindicatos que vão desde os trabalhadores rurais, com quem eu tenho uma vivência grande, até os trabalhadores da indústria, dos demais setores. Olha, João, não. A verdade é que, dentro da medida provisória, nós construímos travas para que não houvesse substituição de mão de obra. Que travas são essas? Primeiro, a empresa ela só pode contratar até 25% do seu quadro nessas modalidades. Não pode contratar ou recontratar um empregado que ela tenha dispensado para contratar mais barato. Ela não pode contratar um novo para substituir aquele, porque ela tem que obedecer uma média do seu quadro de trabalhadores entre janeiro de 2019 e outubro de 2019, ou a média dos últimos 3 meses anteriores à contratação, o que for menor. Ou seja, esse movimento ele é facilmente detectável via CAGED e via RAIS. E ele é passível de punição, com a multa que pode chegar até R$10 mil, dependendo do quanto essa empresa infringiu esta regra de não substituição. Então, não acredito, sinceramente, que, diante da amarração que nós construímos no relatório final, essa substituição de mão de obra seja possível. Né? Então, numa reedição da medida, eu acredito que esses fatores de trava, de inibição desse tipo de esperteza, né, ela seja mantida para evitar exatamente
que nós transformemos uma medida como essa numa janela ou numa porta aberta para uma fraude dessa natureza. Ok? A segunda parte da pergunta, você pode repetir para mim, Arnaldo? Era essa questão da trava. Eu acho que o senhor não concorda que o que gera empregos é o desenvolvimento econômico? O que gera o emprego, sem dúvida, é o desenvolvimento econômico. Ninguém tem dúvidas disso. Agora, mesmo em tempos de desenvolvimento econômico reacelerando, se você não tiver critérios para, de alguma maneira, estimular a colocação de determinadas faixas mais vulneráveis, você nunca vai ter um bom equilíbrio desse mix de trabalhadores. Então, assim, não é um tipo de estímulo dessa que gera a vaga. A vaga é gerada pela retomada da economia, que nós, sinceramente, esperamos que aconteça no Brasil. Eu até ontem, para um jornal de São Paulo, dizia o seguinte: o senhor está pessimista ou otimista em relação ao futuro? Eu digo o seguinte: eu estou no lugar onde eu sempre estive. Eu estou sempre pensando como nós podemos, ao invés de ficar dando os fatos, nós ajudarmos a dar um exemplo. A China vai deixar de ser a grande concentração industrial do mundo. Porque o chinês tem menos capacidade ou porque o vírus nasceu na China? Nada disso. É porque o mundo todo descobriu que não pode ficar tão dependente da China. O mundo não pode ter 90% dos insumos de saúde produzidos na China. As empresas europeias e americanas que terceirizaram tudo na China, então, porque acham que tem algum tipo de restrição aos chineses. É porque, estrategicamente, vão ter que procurar outros lugares para produzir. Se o Brasil se mantiver fora desse movimento que vai acontecer, as empresas mundiais, elas vão para o México, elas vão para o leste europeu, elas vão para qualquer outro lugar, mas não virão para o Brasil. Nós temos que nos adequar para competir com esses novas visões de negócio do futuro. Então, respondendo, eu acho que o Brasil tem que se adequar, não para poder, através dessa legislação, gerar a vaga. Tem que se adequar para que o novo ciclo, e o novo ciclo acontecerá, depois de toda a depressão, haverá uma retomada, ela pode ser mais lenta, mais apressada, mas ela haverá e o Brasil tem que estar pronto para isso. Deputado, Nogueira, fez uma pergunta. A gente pode ir direto até 8h45, então, e encerrar? Pode, toca que aí libera também o deputado, também ele tem os compromissos dele. Então tá certo, deputado, a gente vai ter 10 minutos, pedir para a gente reduzir as respostas, para poder dar tempo de falar sobre todos os assuntos, tendo mais 2 perguntas de ouvintes. Tá bom. A primeira pergunta é do Maurício Batista, que é um assíduo ouvinte nosso, até perguntou se eu já estava bem, estava respondendo ele aqui já. Ele pergunta assim: gostaria de saber do deputado como votou a PEC 241, que é a PEC do gastos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, nessa época você estava na Casa Civil, né? Eu não era deputado federal, né? Eu era deputado estadual nessa época, foi em 2017, né? Foi a PEC do teto de gastos e eu, portanto, não votei essa prejudicada. Mas dizer que eu acho que a PEC do teto de gastos tem acertos, né? Como, por exemplo, tentar conter despesas que são despesas demasiadas, mas acho que o teto de gasto na área da saúde, na área da educação, tinha que ter uma flexibilidade justamente para dar as condições que nós não temos em condições normais, né, como esse caso que nós temos agora. É isso. Eu tenho a pergunta aqui do Arnaldo Garcia, também radialista, e mandou lá no grupo do programa no WhatsApp, a questão da SEDAI. Como o deputado tem observado essa municipal para a SEDAI, responsável pelo tratamento e distribuição com objetivo cabal, até por acordo do Estado com a União de Privatizações. Algumas câmaras municipais da região negaram essa transferência para o Estado. São Fidélis, inclusive, não quer nem discutir o assunto. Como ficará, na sua ótica, esse processo da questão da água? Se ficaria por conta do Estado e a possível privatização? Eu fui um dos poucos deputados agora, recentemente, que votei contra esse marco do saneamento que está posto
aí foi votado na Câmara, por entender justamente que essa questão dos contratos em relação aos municípios ficou muito mal resolvida na nova proposta, né? Os municípios são detentores da concessão, né? E eu acredito que as empresas estaduais bem geridas, tanto que votei contra a privatização no sentido estrito, votei a favor dela ser dada em garantia, mas não a favor da privatização. Acho que as empresas estaduais podem muito bem conviver com empresas privadas, mas acho que as empresas estaduais têm um papel, porque grande parte dos investimentos em saneamento eles têm que ser feitos a partir de capital público, porque apresentam baixa remuneração. Portanto, acho que a discussão da privatização da SEDAI nesse momento, especialmente nesse momento, ela não deveria caminhar, deveria aguardar termos uma solução dessa crise toda, até porque vender uma empresa no momento em que as bolsas despencaram e ninguém pode avaliar a empresa, isso é um péssimo momento para fazer isso. Certo, deputado. Agora eu vou para um outro assunto que a gente pode deixar de falar, a gente já passou por ele no bloco anterior. Falta uma semana para o Supremo Tribunal Federal votar aí a questão da partilha dos royalties. Ontem, como o Nogueira destacou, o Estado do Espírito Santo entrou com uma petição no Supremo apresentando uma proposta que teria sido acordada com os produtores e não produtores, mesmo para pedir que se retire de pauta esse julgamento. Qual a sua perspectiva em Brasília? Há cenário para que se vote isso no Supremo Tribunal Federal? Vai ser retirado de pauta, na sua opinião? Do prospera entre produtores e não produtores? Qual a sua opinião de maneira geral? Olha só, de maneira muito rápida, nisso nós estamos bastante unidos, os deputados federais que representam a região aí, né? O deputado Felício Latessa, o deputado Vladimir Garotinho, Clarissa Garotinho, Marcão, deputados federais que têm participação de alguma forma aí, mas eu, como presidente da Frente Parlamentar do Petróleo, quero deixar muito nítida a nossa posição, que é certamente dos demais deputados e do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, de que isso seja retirado de pauta. De diferentes modos, cada um está trabalhando essa articulação, né? O Espírito Santo formatou de uma maneira, o governo do Estado do Rio de outra, e nós, deputados federais, temos trabalhado cada um no seu espaço. Não há como fazer essa votação nesse momento. A primeira é diante do cenário catastrófico de preço, royalties nesse momento, usando uma expressão, royalty negativo, porque o preço do petróleo neste momento é negativo, uma coisa inédita na história. Quando é que se imagina chegar no momento que o preço de um barril abaixo do custo dele, tirar ele debaixo da terra, abaixo do custo. Então, neste ambiente, o Supremo não deve decidir, né? Nós não podemos, evidentemente, dizer a um juiz da Suprema Corte faça isso ou faça aquilo. Mas o ambiente é muito negativo para se fazer isso. O Estado do Rio, sem royalties sobre a ação, ele não sobrevive, mas não sobrevive diante da crise ele não sobrevive em nenhuma circunstância. Então, essa discussão está completamente fora de hora, ela deve ser adiada, e esse adiamento, como sempre, servindo de base para que essa nossa argumentação ela se coloque. Então, totalmente contrário, e acho sim que o Supremo vai ser sensível nesse sentido, adiando a votação, mas depende da nossa pressão, depende da manutenção, inclusive, dos veículos de comunicação, dando voz a essa visão. Não se pode julgar algo nesse ambiente. Inclusive o petróleo, se citou cotação negativa, mas o petróleo para os nossos royalties, que é o tipo Brent, $19, eu acho que faz muito tempo e não fecha abaixo de 20, né, Cristiano? Sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, a crise do Estado do Rio mais profunda, nós tivemos um barril médio de 28, tá? Então, assim, barril do tipo Brent, abaixo de 20, né, eu, pelo menos, não me lembro, né, disso. Talvez 1 ou 2 meses ali no final da década de 90, no ano 98, 99, diante de uma crise que teve na região do Sudeste Asiático,
mas foi muito breve. Depois ele se recolocou e veio à frente, que não é algo que tenha se mantido, né, num patamar desse. É realmente muito difícil imaginar o Estado e cada um dos municípios, obviamente, embora a receita de royalties esteja sendo hoje menos significativa nos municípios da região para o total das receitas, mas ainda é muito importante para a manutenção de serviços básicos nossos em cada município, independentemente dos erros, das bobagens que tenha essa ou aquela administração, mas no conjunto, esse recurso é um recurso da população. E se a gente for pensar assim, muita gente pode falar, o barril está a $19, mas o dólar está a 5,30, eu acho que fechou agora, né? Mas a oferta e demanda também é o nicho de mercado mais importante. Não está tendo demanda de petróleo, a produção está reduzida, ou seja, os impactos vão ser na região. Claro, a Petrobras e as demais exploradoras, mas principalmente a Petrobras, a coisa mais dramática que nós devemos estar discutindo na região é o papel dessa baixa produção da Petrobras e o impacto dela sobre a vida do petroleiro e de toda a cadeia produtiva em volta do petroleiro. Ou seja, nós estamos tendo um problema sério, uma ameaça séria de desemprego dessa mão de obra, tanto do empregado Petrobras quanto do empregado das empresas de apoio, porque o desligamento dessa estrutura de produção, o efeito, nós ainda nem... Quando a população sair de casa, é que vai começar a perceber o tamanho da dramaticidade desse problema na região. Então, discutir royalties nesse momento é um dos pontos da nossa dificuldade. Existem outros, como você bem lembrou, só isso aí caberia um programa inteiro a gente mostrar o seguinte: redução de atividade Petrobras e a forma dura com que a Petrobras está lidando com esse assunto em relação a empregados é outro tema que nós precisamos também estar atentos, porque ele vai ter efeitos sobre a movimentação financeira da região como um todo. Deputado, só para a gente concluir, a gente dá para a gente segurar mais alguns minutinhos, embora já está quase estourando, para a gente falar também sobre um outro setor econômico. Esse sim, passando por um ano, pelo menos em condições climáticas melhores, né? Nós tivemos um ano com mais chuva, o clima ajudou bastante, embora exista uma crise num contexto global, muito puxado por essa pandemia do coronavírus, mas o setor da agricultura, você tem visto os investimentos para essa teve na pasta a nível estadual, foi cotado inclusive para o governo Whitson para secretário de Agricultura, foi um nome cotado entre outros, mas como você está vendo os investimentos aqui para a nossa região no setor da agricultura, atuação nessa área em Brasília para tentar melhorar a nossa situação aqui? Olha, evidentemente que alguns estranham que até agora dentro do programa, fez bastante tempo, esse tema não tenha vindo ainda, porque isso é a minha vida inteira, né? Mas eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: além do meu carinho por Campos aí, né? Você vê que na minha parlamentar basta puxar o número de emendas que eu coloquei em Campos aí, esse período, né? Tanto no Hospital dos Exploradores de Cana, já conseguiu aí para apoio às UTIs mais de 3 milhões de reais por ano de teto novo. Conseguimos para o município, através da Prefeitura Municipal, não só emendas minhas, da minha própria construção, né? No setor de saúde, no setor de ciência e tecnologia, no setor da agricultura, especialmente, né? Nós conseguimos aí fazer avanços e prestigiar Campos e região com algo da nossa participação parlamentar. Mas, sem dúvida, a área de agricultura é aquela que eu milito há mais tempo e com a qual eu me identifico muito. Vejo que essa crise do preço do combustível vai afetar muito, porque nós estávamos num processo fazendo com que boas perspectivas se apresentassem para as empresas que continuem operando na região, mas em especial a Coagro, né, operando dentro de Sapucaia, né? Então, todo esse processo se reorganizando para dar um futuro mais esperançoso à produção de cana. Entretanto, fomos agora atropelados pela questão do preço do petróleo, deprimindo o preço da gasolina. Como ela é uma relação direta, esse preço vai estar se refletindo numa crise muito grande. Só para a gente poder entender, não vou me estender muito, Arnaldo, mas o setor agrícola do Brasil é o setor mais privado do Brasil. Lá no governo Collor extinguiu o IAA,
o Instituto do Café, extinguiu todas as relações. Então, uma região que tinha sido construída com muito apoio governamental, como o Norte Fluminense, de uma hora para outra se viu sem apoio nenhum. E os governos estaduais não tinham o hábito de ter relação com o setor sucroalcooleiro, porque essa relação era do IAA, não era do Estado. Então, assim, até que isso fosse retomado, o setor já tinha quebrado a região completamente, com um endividamento absurdo. Então, está na hora da gente construir um novo formato. Nessa crise aí, esse setor é um setor que não tem apoio governamental estruturado há muitos anos e vive ao sabor dessa mudança de preço que não depende dele. Nós somos dependentes, nós somos uma região produtora do petróleo. Temos um setor sucroalcooleiro que depende do refino produzido em outro lugar, do preço que se vai dar a esse combustível para poder definir como é que é a vida. Ora, então o setor que for mais desprotegido, eu defendo que tenha uma ação governamental, e quem pode fazer isso é o governo federal. Então, o que eu estou organizando, e vou chamar os demais deputados da região que têm sensibilidade, para nós vermos como, dentro da crise, nós vamos poder apoiar o setor sucroalcooleiro, e aí não é com empréstimo. Não tem capacidade de pagamento quem está com o preço deprimido. Então nós temos que ter uma outra forma de agir, uma outra forma de olhar, porque senão esse setor está fadado ao desaparecimento, que seria um desastre para os empregos e para a economia da região. Então esse é o ponto que nós precisamos atuar. Nas demais cadeias produtivas, o que nós temos que fazer é acelerar cada vez mais, no caso do Pronaf, esse socorro. Quero fazer um apelo aos meus amigos do Banco do Brasil, principalmente, né, que já fazem um trabalho de muito boa qualidade, mas olhem para que a prorrogação das dívidas aconteça. Não deixe o produtor nessa incerteza. O pequeno produtor precisa ter os seus contratos prorrogados, renegociados, e precisa de crédito novo, senão ele não consegue tocar a vida. Então, temos que olhar, vai na feira do produtor e ver o esforço a cada semana desse pequeno produtor da região toda. E entendam que é necessário que a gente olhe para ele. Ele não sabe lidar com burocracia, nós precisamos, seja em casa, em home office, onde nós estivermos, nós fazemos com que essas medidas que nós votamos de apoio ao Pronaf, de apoio ao pequeno produtor, cheguem na ponta, porque o pequeno produtor, já com dificuldades, com essa barreira de movimentação, ele não vai conseguir resolver a vida sozinho. Então faço um apelo aos bancos, à Emater, a todos que puderem, peguem esse produtor no colo, ajudem, porque senão o desastre vai ser grande. Imagina negativar essa pessoa, depois ela não ter crédito nem na loja da esquina. Nós precisamos olhar por eles, é isso que eu defendo, é uma ação que já foi votada em Brasília e que está aí à disposição. Prefeito Nogueira? Sim. Só então agradecer ao deputado, e antes de fechar, a gente conversava internamente, e para dizer também que não falamos sobre o assunto, essa questão do coronavírus diretamente, porque tudo que foi abordado aqui, né, inclui também a questão do coronavírus, mas por partes técnicas e financeiras. Mas com relação a essa pandemia mesmo, o deputado dava um depoimento, falava com a gente aqui internamente, conversando, né, sobre a questão do preconceito, que eu também levantei aqui, haja visto aí a entrevista do Dr. Sebastião Campista essa semana. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa pandemia, o deputado Cristino Áureo. Eu vou tentar aqui rapidamente também, já agradecendo ao Arnaldo aí, a você, pelo espaço que a gente teve de discussão aqui, mas quero dizer o seguinte, primeiro, eu, em relação à região, além das emendas, né, que nós colocamos no orçamento passado, agora mesmo dei a notícia ao prefeito no final da semana de mais 1 milhão que eu consegui de custeio, foi empenhado, nos próximos dias vai ser liberado para o município, utilizar especificamente nas ações de combate aos efeitos do coronavírus, o apoio que eu dei juntamente com outros deputados da região, a Faculdade de Medicina da UF, a retomada das obras e a conclusão, né, também colocamos emenda. Tudo isso é para a saúde da região. E vejo que essa crise, ela só mostra cada vez mais o seguinte, não é só a questão de recurso, é a gerência do recurso muito importante nesse momento de crise. Então, dito isso, vou para a questão do preconceito. Por favor, você que está aí,
com receio de fazer exame ou com dificuldade de colocar para um vizinho, para um familiar que você está com os sintomas. Não se sinta discriminado. Essa é uma doença que, de uma forma ou de outra, ela vai chegar a um grupo grande de pessoas, né? Para uma parcela, ela vai chegar de uma maneira mais grave, porque ela causa uma inflamação nos pulmões que é muito significativa, que quando detectada no início, através de uma tomografia, ela pode ser reduzida nos seus impactos, né? Eu vejo que se a população tiver um atendimento, aqueles casos mais graves forem detectados, a gente pode salvar muitas vidas, evitando até que essa pessoa vá para uma UTI que não estará disponível nesse auge que está chegando em várias cidades. Então, por favor, não fique com vergonha, não fique acanhado. Essa doença não é nenhum motivo para a pessoa ser discriminada. Até porque a pessoa que passa por ela e se cura, ela não transmite a doença mais durante um longo período que a ciência está estudando. Então, não deixe que o preconceito venha nessa hora prejudicar a sua vida e a sua saúde. Então, vamos ter essa informação clara, vamos fazer essa informação circular, né? E, principalmente, vamos agora para as regras adequadas de como nós vamos enfrentar o isolamento social e, ao mesmo tempo, que nós vamos flexibilizar a retomada das nossas atividades ao longo desse ano. Deputado federal Cristino Áureo, muito bom dia para o senhor, muito obrigado, uma boa semana. Continue lembrando sempre da gente. Aliás, o senhor é da região, é de Macaé, tem aí as suas raízes aqui na região, tem os seus trabalhos aí desde novo, como o senhor disse, em Campos. Aliás, o senhor é médico, veterinário e administrador, então toda essa paixão pela agricultura aí não é à toa. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado por nos atender aqui nesta manhã. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês aí e também a todo o pessoal do Grupo Folha aí, né, que de maneira tão afetuosa me trata e me recebe em Campos. Quero mandar um grande abraço, principalmente para os ouvintes, né, e também para os internautas que nos acompanharam nessa manhã. Muito obrigado e contem sempre comigo no meu trabalho. Obrigado. Daqui a pouco esse programa vai estar em podcast, eu encaminharei aí o link para o senhor também. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço aí mais uma vez. Começamos ao vivo então com o deputado federal Cristino Áureo, hoje, nesta manhã de quarta-feira, 22 de abril, Arnaldo. Isso. Nogueira, então a gente vai encerrando por aqui, né? O Cristino já até saiu, a gente vai encerrando por aqui. Ao longo do dia a gente anuncia o entrevistado de amanhã, né, para nossa amanhã também feriado estadual, dia 23, né, dia de São Jorge, mas a gente estará aqui com mais uma edição do Folha no Ar. São Jorge nos proteja, o guerreiro. Se Deus quiser, se Deus quiser, está protegendo. Tá bom, então, Arnaldo, obrigado aí, boa quarta-feira de trabalho para você, recuperação aí, só no suquinho de pitanga, né? Pitanga. Ah, quem dera. Um bom dia, Arnaldo, e até amanhã. Obrigado aí pela participação aqui no Folha no Ar, primeira edição. Valeu, até amanhã. Valeu. Um abraço a todos. Até amanhã. Toda a cobertura deste programa também daqui a pouco no jornal Folha da Manhã online e no portal folha1.com.br. O Folha no Ar, primeira edição, tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar, que tem equipes que vão até a sua casa para fazer todas as coletas de exames que você precisar, ou então você pode ligar 2726-6000 e ainda da Clínica Proteus. Fique conosco, vem aí muita música e informação na sua manhã de quarta-feira. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça